se eu te disser que o destaque do jogo do Flamengo com o Bangu não foi o Pedro? Claro, tudo bem, óbvio, eu vou concordar contigo se você me chamar de louco e falar: Jorge, mas o Pedro fez 3 gols. Sim, claro, o Pedro fez 3 gols, mas o Pedro não joga sozinho. A bola não chega no Pedro sem que passe pelo meio campo. Óbvio, vou destacar uma vez mais a defesa do Flamengo, que não tomou gols na era Tite. O Flamengo só tomou um gol numa falha individual do Noga no time basicamente sub-20 do Flamengo, que foi o time que deveria jogar a Copinha, na época que o Flamengo estava ali enfrentando os times lá dos Estados Unidos, e eu não estou contando o gol que nós sofremos contra o Orlando City, obviamente. Mas vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar sobre o time que o Flamengo está montando. Lembrem-se que eu disse para vocês que essa partida contra o Bangu poderia ser um jogo muito decisivo com relação a Gabigol e com relação a Pedro. Pois então, eu não errei. Foi muito decisivo e pesou muito a favor do Pedro, que agora ele em 7 jogos na temporada tem 7 gols. Ou em 5 jogos no Carioca tem 5 gols. O cara é basicamente o jogador que mais fez gols sendo brasileiro. É o brasileiro com mais gols na temporada com relação à média de jogos. Então, fica difícil pro Gabigol, né? Fica bem complicado pro Gabigol ser titular contra um Pedro que tá voando. Jorge, mas fez gol contra o Bangu. Sim, o Gabigol também entrou contra o Bangu e não fez gol. O Gabigol também teve a oportunidade de fazer gol contra o Vasco, e gols bem importantes, e também não fez gol. Perdeu, inclusive, pênalti. Então, assim, o Pedro tá voando, o Pedro tá jogando um bom futebol. Mas a surpresa do jogo foi o Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus, ele tocou mais do que 150 vezes na bola. O cara tentou 49 passes. Sabe quantos que ele errou? Nenhum. Não, ele não errou, ele foi perfeito. E detalhe, passe desse cara não é pro lado, para trás, não. É passe vertical. É passe encontrando o jogador. É passe ganhando espaço. É passe infiltrando bola. Inclusive passe esse que achou o Pedro, que depois achou o Luiz Araújo, que devolveu a bola, e o Pedro fez um golaço. Aquele segundo gol do Flamengo que foi fantástico. Inclusive, eu queria dizer aqui o seguinte: tal qual o Gabigol tem o Bruno Henrique, o Luiz Araújo está começando a criar ali uma afinidade com o Pedro e o Cebolinha também. Então, eu acho que o Gabigol tá na hora de passar a sair dessa má fase e fazer um bom jogo, se destacar no que ele sempre foi bom, pênalti e fazer gols. Mas o Flamengo está muito bem servido. O Flamengo está enfrentando problemas de quem escalar e encontrando soluções que baseiam-se na sorte. Sim, senhoras e senhores, porque o Flamengo contratou diversos jogadores gringos e vai para a Copa América, pode perder esses jogadores. Pode perder Vinha, pode perder Pulgar, pode perder Varela, pode perder De La Cruz, pode perder Arrascaeta, esses jogadores que são reiteradamente convocados. Fora que, segundo as últimas informações, o Dorival está muito focado no Brasil. Então, o Flamengo pode perder ainda Fabrício Bruno, pode perder ainda o Rossi, talvez, não sei, pode jogar na Argentina. É uma questão, eu não tenho a certeza de que ele vá ser ou não convocado, mas é uma chance. Mas voltando aos brasileiros, pode perder Fabrício Bruno, pode perder Léo Pereira, pode perder Gerson, pode perder Pedro. Então, seria um desastre para o Flamengo. E, tirando data FIFA, tirando Copa América, sabe quantos jogos o Flamengo ficaria sem os seus titulares? 19 jogos. Sim, senhoras e senhores, o Flamengo ficaria metade do Campeonato Brasileiro sem o time titular. Isso porque, quando foi fazer a contratação, não reparou no número de gringos que contratou e dos gringos que são selecionáveis, ou seja, que são convocados para a seleção. Mas o Flamengo tem mais sorte do que juízo, mas Deus é rubro-negro e o Igor Jesus é um baita jogador. O cara fez basicamente o que eu nunca vi nenhum jogador aqui no Brasil fazer. Ele não errou nenhum passe. O cara tem um toque de bola perfeito, que acha jogadores onde é muito difícil. Ele tem a verticalidade do passe e ele conseguiu se encaixar no Flamengo como se ele fosse um veterano. Gente, ele tem 20 anos. Ele tem 20 anos e algumas pouquíssimas participações no futebol profissional do Flamengo. E ele cabeceia bem, ele chuta muito bem, muito bem mesmo. Ele teria feito um golaço se não fosse o goleiro do Bangu. O posicionamento dele é perfeito, ele ataca o espaço, ele tem noção de jogo, ele sabe se aproveitar, porque quando ele rouba a bola do segundo gol do Flamengo, aquilo ali é característica do jogador. Aquilo ali não é treinado.
Aquilo ali não é ensinado pro cara. Aquilo ali é o individual dele. A noção, o feeling que ele tem, aquilo ali é um absurdo para um rapaz de 20 anos. E eu falo novamente, o Flamengo tem um dom de criar volantes. O Flamengo já não é a primeira vez que cria um volante de muita qualidade. O último foi o João Gomes e a gente viu por quanto ele foi vendido. Eu espero que o Flamengo entenda isso e pare de contratar jogadores que não têm nível Flamengo. Estás falando de quem, Jorge? Estou falando do Alan, por exemplo, que não é um jogador de nível Flamengo. É um jogador que está aqui, joga 1, 2 jogos, se lesiona, entra em controle de carga, volta, vem, entra no jogo, se esconde da bola porque ele não é participativo. Quando que você viu o Alan fazendo o que o Igor Jesus fez? E detalhe, gente, o Igor Jesus não tem rodagem, o Igor Jesus é novo. E ele vai variar, como eu sempre falei, do Wesley e do Mateuzinho. Sim, vai variar. Óbvio, ele não é perfeito, ele não é um Zico. Mas ele mostrou, a credencial dele foi, cara, eu sou muito bom no que eu sei fazer. Eu, na minha posição, dentro da minha zona de conforto, do lado desse monte de craque, eu consigo me ambientalizar muito bem, eu jogo muito bem. E dá pra ver que o Igor Jesus foi diferencial demais no meio-campo do Flamengo. O Flamengo, se tivesse o Alan no jogo, não teria ganho de 3-0 do Bangu. Não teria, me desculpa, mas não teria. Não teria roubado a bola do segundo gol, não teria dado aquele chutaço no gol, não teria acertado 49 infiltrações, 49 passes, não teria tocado 150, não teria tocado nem 20 vezes na bola. Não teria. O Alan não chega aos pés do Igor Jesus. E o valor que esses jogadores têm é uma discrepância absurda. Porque o valor que é pago ao Alan mensalmente é um absurdo. O valor que foi feito de contratação ao Alan é absurdo. Já Gabigol e Pedro, não existe tanta discrepância. O Gabigol vive uma má fase, mas ele é muito bom jogador e a gente tem que reconhecer isso. O que o Gabigol já tem de título no histórico dele do Flamengo é um absurdo, coisa que o Pedro ainda não tem. E o Gabigol vive uma má fase, é normal, não tem como você ser estável, por mais que você seja titular, por mais que você seja cascudo, por mais que você seja um jogador aí há bastante tempo no clube, você vai sofrer altos e baixos. Isso é normal. Normal. Agora, você estar no clube há 6 meses e não ter nenhum pico de habilidade, nenhum pico de desempenho, isso não é normal. Me desculpa. Isso não é nem um pouco normal, até pelo valor agregado que esse jogador custou ao Flamengo. Então, honestamente, o Flamengo deu sorte de ter um volante de muita qualidade que pode substituir o Pulgar, caso seja convocado para a Copa América. E por que eu digo pode? Porque o Flamengo e mais 8 clubes entraram com pedido da CBF para que parem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e as demais competições durante o período data FIFA, eliminatórias e Copa América. Mas isto, senhoras e senhores, eu vou falar para você, eu sou muito flamenguista, muito fanático, doente, mas não deveria pausar. Por quê? Vai prejudicar o Flamengo? Vai, senhoras e senhores, vai. Mas não deveria pausar. Sabe por quê? Porque a CBF já havia dito que não pararia as competições. O Flamengo fez as contratações sapiente disso. O Flamengo sabia disso e fez as contratações do mesmo jeito, quis dar um peitaço. Agora tá indo lá pedir para a CBF. Isso é falta de gestão e é falta de planejamento. O Flamengo, novamente amador na pasta do futebol, pode sofrer 19 rodadas amargando ter de 7 a 9 jogadores reservas. Isso, senhoras e senhores, eu não vi nenhum clube do Brasil fazer, aliás, do mundo. O Flamengo está tentando um pedido que ele sabe que é muito difícil de conseguir. Espero que consiga, para que não seja tão prejudicado. Mas caso seja prejudicado, porque o campeonato não vai parar, eu acho que não vai parar, a maior culpa disso não é da CBF. A CBF já tinha avisado, nós não vamos parar o campeonato. Filo porque quilo, contratou porque quis. E eu alertei, várias vezes. São jogadores bons? São, mas todos são selecionáveis. Todos são jogadores que vão para a seleção, são convocados. E quando convocar, faz o quê? Agora, pelo menos uma resposta na volância nós temos. Agora falta dupla de zaga, lateral esquerda, lateral direita, provavelmente goleiro, os 2 meio-campistas que são o poder criativo do time e o centroavante. Falta pouca coisa. Bom, esse é o vídeo. Deixa aí nos comentários a tua opinião, se inscreve no canal, deixa o like e assina o sininho. Fui!